Vejam essas duas fotos. O que é que tem de diferente entre elas? É que na primeira eu não usei e na segunda eu usei um filtro polarizador. Nesse vídeo eu quero te falar sobre o filtro polarizador, por que ter e quando usar. E no final eu quero te dar uma boa dica sobre ele. Meu nome é João Alvarez, eu sou fotógrafo e professor de fotografia. E esse é o canal do Projeto Odisseia, onde eu falo de fotografia, te ensino a fotografar e conto minhas viagens de moto para fotografar o Brasil. E como é que funciona um filtro polarizador? O filtro polarizador, ele polariza, ele concentra a luz. Como é que acontece? Você tem uma fonte de luz, como o sol, né? Deixa a moto passar. Você tem uma fonte de luz, como o sol, e a luz se propaga em raios, né, pelo espaço. E esses raios, ao atingirem o filtro polarizador, eles são concentrados. Ou seja, tem um conjunto de raios que vem aqui e o filtro polarizador a gente utiliza ele girando aqui, né? E ao girar o filtro, a gente vai alterando a concentração de luz aqui dentro. É essa polarização da luz que vai dar os dois efeitos pelos quais o filtro polarizador é mais conhecido e para que é que ele serve na sua essência, que é saturar a cor e tirar o brilho da imagem. Porque sim, para que serve o filtro polarizador? Ele serve para saturar as cores na fotografia e eliminar determinados brilhos na fotografia. É importante a gente ir para a prática, mas antes da gente ir para a prática, eu quero dizer só mais duas coisas. Primeiro, é que não é todo tipo de brilho que o polarizador consegue tirar. Primeiro, nem sempre ele tira todo o brilho, mas quando ele não tira, ele diminui. Mas tem alguns brilhos, como os brilhos em superfícies metálicas, como um carro, por exemplo, que ele não consegue tirar. Então vocês têm que ter isso em conta na hora de fotografar, para ficar girando e dizer assim, ah, meu filtro não funciona. Não é. Você precisa saber como ele funciona para saber quando você deve usar. E tem um segundo aspecto do filtro polarizador que também é importante você ter em conta, que é que ele rouba pontos de luz na sua exposição. Ele barra a passagem de luz. E isso você precisa ter em conta, porque em alguns momentos isso pode lhe prejudicar ou lhe causar um efeito que você não quer. Mas aí vem uma terceira dica que eu vou dar no final, que é um uso diferente do polarizador que você pode fazer nas suas fotografias. Primeiro vamos ao tradicional e no final eu lhe digo desse uso diferente, desse uso especial que você pode fazer do filtro polarizador. Vamos lá fotografar. Penedo é uma bela cidade de Alagoas que fica a uns 150 quilômetros da capital, Maceió. Ela está às margens do Rio São Francisco e quase na divisa com Sergipe. Na verdade, é só cruzar o rio que a gente já muda de estado. No passado, ela recebeu a visita do imperador Dom Pedro II, o que já indicava sua importância. Inclusive, o barbudo elogiou a beleza de Penedo e disse que ali deveria ser a capital da província. Em 1996, o IPHAN reconheceu o valor e tombou o centro histórico da cidade. Penedo é pacata, mas tem seus momentos de agitação, como durante os festivais de música, cinema e literatura que cedia anualmente. Eu vou fazer aqui com a minha câmera, que já está com o filtro polarizador, um exemplo no reflexo dessa água, para que vocês possam ver como ele modifica, como ele interfere o reflexo das coisas, né? E eu vou fazer em vídeo, porque assim eu posso falar e posso mostrar ao mesmo tempo para vocês. Vocês vejam como as nuvens que estão lá no céu, elas ficam mais visíveis na água e vão sumindo. Isso é por conta do reflexo, ou da eliminação do reflexo, ou da diminuição do reflexo, que é fruto do uso do filtro polarizador. Além, claro, de alterar todo o contraste da cena, né? Bom, eu acho que esse foi um exemplo bastante completo, porque além da gente ver o uso do polarizador
para a eliminação dos reflexos na água. A gente percebeu também nesse exemplo como ele interfere no céu, na saturação das cores. Tem uma outra dica para lhe dar para você aumentar a saturação na sua fotografia. Essa você pode usar usando ou não o filtro polarizador. Ela vai servir com ou sem o filtro polarizador, que é a seguinte: se você quer aumentar a saturação na sua fotografia, feche o diafragma. Um diafragma mais fechado aumenta a saturação na fotografia, especialmente no céu azul. Faça o teste. Procure uma cena com um céu azul, faça essa foto com o diafragma f4, depois você reajusta a sua velocidade para usar um diafragma f11 ou f16 e faça a foto. E aí você vai ver a diferença. Agora você imagine que você pode usar o diafragma junto com o filtro polarizador. E aí aumenta muito a sua gama de criar mais saturação na fotografia. Boa dica! E se compraram um filtro polarizador e fizeram os testes, ou fizeram os testes com abrindo e fechando o diafragma para aumentar a saturação, coloquem aqui nos comentários que a gente vai conversando sobre o assunto. Eu vi essa casa aqui que está com uma luz muito bonita, né? O sol está lá, então está batendo bem de frente assim, está iluminando de uma maneira muito bonita, e essa luz douradinha. Aí eu resolvi fazer uma foto assim, acho que ela uma composição bem equilibrada, bem harmoniosa assim. Mas aí eu vi essa flor, essas folhas verdes aqui, né? Essa árvore com essas folhas verdes. Eu digo, deixa eu brincar um pouquinho com um primeiro plano desfocadinho assim, uma coisa, né? Essa sujeirinha assim desfocada, às vezes ela é muito boa, porque ao desfocar esse primeiro plano assim, a gente acaba por criar um desfoque e foco, né? E aí nosso olhar vai para o foco assim. Então eu achei bem interessante, ao invés de fazer a casa pura assim, botar essa raminha verde aqui, que combina, né? O verde com o amarelo, com o azul, também são cores que combinam. Nesse caso aqui eu já quis fazer o contrário. Eu quis focar o primeiro plano, que são essas flores vermelhas aqui, e deixar desfocado o casarão ao fundo. E aí o que eu fiz foi abrir bastante o diafragma, né, para perder profundidade de campo. E aí eu fiz o foco no primeiro plano para dar uma leve desfocada no que está ao fundo, no caso no casarão. Então aqui eu fiz o contrário do que eu fiz na outra foto. Eu encontrei uma boa situação aqui para mostrar como o filtro polarizador ele interfere nos reflexos da fotografia. E aí eu estou falando para vocês, inclusive, pelo meu reflexo no vídeo, né? Então eu vou fazer uma foto aqui dessa vitrine, dessa loja, porque o que é que me chamou a atenção aqui? É que a gente tem esse elemento moderno do consumo, não é? Umas roupas com os manequins que me pareceram interessantes, bonitas assim, e a gente tem, em contraste a isso, o casario histórico que está lá do outro lado da rua, mas que está refletido no vidro da vitrine. Então eu quero brincar com esse reflexo aqui. E com o filtro polarizador eu posso tirar o reflexo ou tirar menos reflexo, e aí a gente vai ver essa diferença na fotografia. Agora eu vou fotografar com o filtro, mas com uma posição do filtro aqui que ele não dá efeito na fotografia. Então vocês vão ver como a gente tem a gente vai ver todos os elementos urbanos refletidos no vidro. Agora eu vou tirar o reflexo do vidro e vocês vão ver do lado direito da imagem como aparece muito mais da loja com as roupas penduradas no cabide. Então isso é o efeito do filtro polarizador.
E agora vem a dica, né? O uso diferente, especial, que eu vou te falar que você pode fazer do polarizador. O polarizador, ele foi criado para aumentar a saturação, aumentar também o contraste e tirar brilhos da fotografia. Mas o polarizador, quando você usa, a gente viu que ele barra a passagem de luz, então ele diminui a exposição. Então quando você usa o polarizador, você é obrigado a dar mais luz, porque o filtro está lhe roubando a luz. Agora imagine que você quer fazer o retrato de uma pessoa num dia de muita luz aqui. Então você vai ter que ajustar a sua velocidade, mas quase certo, você também vai ter que usar um diafragma muito fechado para impedir a passagem de luz, porque você já está num dia muito claro, né? E aí o que acontece é que você vai ter esse retrato com o diafragma fechado. E o comum nos retratos é você ter um diafragma aberto. Por quê? Porque o diafragma aberto ele dá pouca profundidade de campo. E a pouca profundidade de campo é o que vai fazer o fundo ficar desfocado e você concentrar o seu olhar, a sua atenção no que tem foco, que é a pessoa. Então, se você usa um diafragma fechado, você vai ter muita profundidade. Você não quer isso. Mas você também não pode abrir o diafragma porque já tem muita luz na cena. Então, como é que você barra a passagem de luz? Com um filtro polarizador. Ele não é o filtro criado especialmente para isso. A gente já viu que é o filtro ND, que tem um vídeo que eu deixei aqui na descrição. Mas se você não tem um filtro ND e você está na hora e você quer melhorar aquele retrato que você está fazendo, você pode usar um filtro polarizador, porque ele vai lhe roubar 2 pontos de luz. Então você nem precisa saturar, nem tem brilhos, mas você pode usar o filtro apenas para ele tirar a luz da fotografia e lhe obrigar a abrir o diafragma e ter pouca profundidade de campo num retrato, por exemplo. E agora que você já tem essa informação, que outro uso você pode fazer do polarizador usando ele com o efeito de barrar a luz na fotografia, usando velocidades mais baixas. Por exemplo, eu quero borrar um determinado movimento. Eu não consigo, porque naquela situação com muita luz, eu fecho todo o meu diafragma, mas ainda assim eu não consigo ter uma velocidade tão baixa para borrar aquele movimento que eu quero. Ok, mas aí eu uso o filtro polarizador, simplesmente como um filtro de densidade neutra. Ele vai barrar a luz e vai fazer com que seja possível você diminuir a sua velocidade. Ele pode ser usado com essa finalidade e de repente aquela fotografia que você fazia com a velocidade e não dava o efeito que você queria, às vezes baixando os 2 pontinhos do filtro polarizador, você já vai conseguir fazer a fotografia do jeito que você quer. Com isso na cabeça, você já sabe que outros usos você pode fazer do filtro polarizador, além do uso tradicional que você também já viu aqui nesse vídeo. Só lembrando, o filtro polarizador tanto serve para fotografia quanto serve para vídeo. Os mesmos efeitos que ele causa na fotografia, ele causa no vídeo. É difícil a gente fugir do casario de Penedo, porque realmente assim, para onde você olha, você vê um casario de época, um casario histórico, é muito bonito, uma parte conservada, outra parte não tanto, né? Mas o casario chama a atenção. Além disso, tem essa orla aqui que vocês estão vendo, que é muito bonita, que é a orla do Rio São Francisco, né? Que vamos ver o que é que a gente encontra, né? Eu quero usar esse dia aqui para fotografar a cidade, dando exemplos de aspectos da linguagem e aspectos técnicos da fotografia, né? Para misturar a nossa visita para fotografar com também poder falar sobre fotografia. Então é isso que nos espera para o dia de amanhã, que como vocês bem sabem, saiu o sol, eu já estou de pé, e se foi o sol, eu continuo trabalhando. Então é isso aí, acendendo as luzes aqui das casas da cidade. Então vamos ver o que é que a gente encontra nessa hora tão bonita, que é o final da tarde com a mistura de luzes, e a gente se vê amanhã.